boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem fala com vocês hoje é o Gabriel Santos Freire. O que estou aqui para apresentar para vocês é um pouco da história do cinema brasileiro. Então vamos começar? Primeiro farei um breve resumo, falarei da crise e da retomada do cinema. A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi saída dos trabalhadores de fábrica Lumière, os irmãos Lumière. Inicialmente o cinema era mudo, somente na década de 1930 surge o cinema falado. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segredo e Afonso Segredo. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram a gravação da Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal Segredo realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tinha sua primeira sala de cinema, chamada Bijou Theatre. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que só foi resolvida em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, o número de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegaram a ter cerca de 20 salas de exibição. Crise de cinema. Com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação de locadoras marca essa década no país. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes. E os espectadores da mesma forma, não tinham dinheiro já que não tinham condições para assisti-los. Na década de 80, merece destaque O Homem que Virou Suco, de 1980, de João Batista de Andrade, Django, 1984, de Silvio Tender, e Cabra Marcada para Morrer, 1984, de Eduardo Coutinho Pichotti. A Lei dos Mais Fracos, de Hector Bambino. A retomada do cinema. Cinema de retomada, assim foi somente na segunda metade da década de 90, que o cinema ganhou força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filme cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementado uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise com a produção de filmes Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. O primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. Nessa década, merece destaque as produções de O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. Ainda Centro do Brasil, de 1998, dirigido por Walter Salles. Século XXI e pós-retomada do cinema. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para o Festival do Oscar, como exemplo, Cidade de Deus, 2002, de Fernando Meirelles, No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para o Festival de Oscars. Como exemplo, temos Cidade de Deus, 2002, de Fernando Meirelles, Carandiru, de 2003, de Hector Babenco, Tropa de Elite, 2007, de José Padilha, e Enquanto a Noite Não Chega, 2009, de Beto Souza e Renato Falcão. Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte, também fez sucesso.